Ricardo Alexandre Brasil e eu vou apresentar o trabalho de identificação automática do somatotipo por meio de imagens digitais. Esse trabalho também teve como autores o Thales de Oliveira Gonçalves, o Jorge Washington Bromben Castro, a Eliane Cunha Gonçalves, o Klaus Fabian Coco e o Patrick Marxielli. Ao longo do tempo, vários estudiosos tentaram entender o corpo humano e as relações existentes nas manifestações físicas das proporções corpóreas. Entretanto, pesquisa dessa natureza só começou a ser feita com um rigor científico no século XX, por meio do trabalho de Sheldon Stevens e Tucker. Ele definiu o termo somatotipo para designar a formação da estrutura física do corpo humano em 3 categorias: a endomorfia, a mesomorfia e a ectomorfia. Esses componentes referem-se respectivamente à gordura correlativa do corpo, a robustez músculo-esquelética e a linearidade corporal. Com o passar dos anos e o desenvolvimento das pesquisas em saúde humana, a classificação do indivíduo pelo seu somatotipo se tornou uma das ferramentas fundamentais para a avaliação tanto da qualidade de vida quanto do desempenho atlético dos indivíduos. Aqui a gente tem a figura dos atletas das Olimpíadas do Brasil, da seleção do Brasil, onde a gente consegue ver a diferença entre os seus somatotipos. O trabalho do Sheldon, em 1940, que foi a pesquisa inicial, usou fotografias de 4.000 estudantes nus nas posições frontal, de perfil e dorsal. Os indivíduos eram fotografados com as mãos voltadas para a coxa e a partir dessas fotografias eram obtidas 16 medições. Aqui a gente tem um exemplo de como eram feitas, né? Então a gente teria uma câmera fotográfica lá dos anos 1940, onde o Sheldon tirava foto dos voluntários e a partir disso a gente teria as medições. No entanto, a técnica proposta pelo Sheldon ainda encontrava uma série de restrições, dada a tecnologia da época. O uso de fotografias era custoso e a tomada das medidas antropométricas sobre elas tornava a técnica dispendiosa, demorada, necessitando de um ambiente adequado, e ainda assim gerava uma grande possibilidade de erro por parte de quem não estivesse altamente treinado. Por esse motivo, o Carter, em 1990, propôs um novo método baseado no método do Sheldon, onde 10 medidas eram obtidas diretamente do corpo humano, indo de estatura até a dobra e perímetro do corpo. Essas medidas eram coletadas utilizando 5 equipamentos antropométricos, e não mais diretamente de imagens. Nessa figura é apresentado um exemplo da coleta usando o método do Carter. Há ainda a possibilidade de erro humano na aplicação da técnica, além da variabilidade na forma de medição baseada na experiência e habilidade de cada especialista durante a tomada das medidas. É recomendável, por exemplo, que o antropometrista realize todas as medições 3 vezes e faça a média dos valores encontrados. Para pessoas relativamente inexperientes, as medições devem ser tomadas mais vezes, fazendo a mediana dos resultados. Isso vai diminuir um pouco a interferência do erro humano, mas vai tornar a técnica mais repetitiva e ainda mais demorada. A partir dessas medidas, as componentes do somatotipo são calculadas usando algumas equações, que estão apresentadas a seguir, onde a gente tem a componente do endo, do mesomorfo e do ectomorfo, e as equações auxiliares para estimar esses componentes. No entanto, apesar do método Carter ter melhorado o método do Sheldon, esse método ainda assim ele é invasivo, porque o especialista ele tem que tomar as medidas diretamente do corpo humano. Além disso, é necessário muito tempo para obter essas medidas. Também é necessário um equipamento específico que não é muito portável, que são os 5 equipamentos. Tem que ficar carregando para um lugar para o outro. E além disso, é necessário também de profissionais altamente qualificados para que essas medidas sejam coletadas, o que torna um pouco mais fechado, fica mais difícil de você coletar essas medidas e escalar ela para vários públicos. A forma mais usual de representar o somatotipo é por meio de um espaço dimensional chamado somatocarta. A somatocarta divide em regiões o somatotipo e as divisões mais comuns são apresentadas em 4 classes, que é a ecto, a endo, a meso e o centro, como apresentado na figura A. A figura B e C apresenta o somatocarta em 7 e em 13 regiões. É possível visualizar que a diferença da 4, 7 e 13 são mais classes do somatotipo, como o endomorfo balanceado, o endomorfo mesomorfo e assim sucessivamente. O objetivo do presente trabalho é realizar a classificação e estimativa do somatotipo, além da coleta de medidas automáticas a partir das imagens, usando técnicas de processamento digital de imagens e aprendizado de máquina.
A partir de uma base de dados, é realizada uma extração de características e obtenção das características mais relevantes, ou seja, as medidas mais relevantes. A partir disso, é feita a segmentação do corpo humano e as extrações automáticas dessas medidas. Por meio de uma técnica de regressão, que foi utilizada para PCF de múltiplas camadas, o somatotipo é então estimado. A base de dados utilizada no trabalho foi coletada pelos autores, contendo 46 imagens de fisiculturistas entre os anos de 2014 a 2016 no estado do Espírito Santo. As imagens continham diferentes resoluções, obtidas por uma câmera posicionada na mesma altura para todas as imagens. As imagens eram em formato JPEG. Para que seja possível a aplicação dessa técnica de aprendizagem de máquina, o método Carter foi aplicado aos voluntários, onde o especialista realizou a coleta das medidas antropométricas e a classificação desses indivíduos. Em todas as imagens, os indivíduos estavam com os braços e as pernas abertas e com a marca de tamanho conhecida posicionada no canto superior direito, para estimar a altura do indivíduo. Aqui nós temos uma figura da base de dados, onde o indivíduo está na posição da frente e na lateral e a marca no canto superior direito. Para identificar as medições mais relevantes para cada uma das três componentes do somatotipo, foi utilizada a otimização multiobjetivo com o algoritmo genético. A partir disso, foi possível minimizar a quantidade de medições extraídas e o erro quadrático médio obtido pelo perceptron de múltiplas camadas, utilizando somente as características selecionadas, sendo possível assim estimar as três componentes do somatotipo com 11 medições distintas. Aqui nós temos o conjunto retornado pelo algoritmo genético para estimar cada uma das três componentes, sendo 5 medições em cada uma. A tabela mostra algumas medições indo do componente do endomorfo até o ectomorfo, sendo que em negrito temos as medições que mais aparecem. É interessante notar que o quadril apareceu relevante para todos os somatotipos. Uma vez identificadas as medidas mais relevantes, foi projetado o algoritmo para extração automática das medidas, começando pela segmentação do corpo humano. Nessa etapa, foi feito um pré-processamento, iniciando pelo redimensionamento das imagens para a altura de 1280, preservando a proporção. Em seguida, foi aplicado o filtro gaussiano passa-baixa, para suavizar na imagem os detalhes menos importantes. Em seguida, foi feita a separação da imagem do indivíduo em regiões distintas, utilizando a técnica de Statistical Region Merging. Depois, uma binarização usando o método de Oates foi aplicada, e após isso, uma reconstrução de regiões foi feita. E por fim, um fechamento morfológico das regiões com buracos na imagem foi executado. Para cada silhueta frontal e lateral, alguns pontos-chave foram identificados e utilizados para extrair as medidas automáticas. Cada ponto-chave é identificado com uma sequência de letras. Esses pontos foram obtidos utilizando a técnica de processamento de imagens e conhecimento do formato da silhueta humana. Mais detalhes de implementação e obtenção estão descritos no artigo. Na figura é possível visualizar algum desses pontos na imagem. A gente tem aqui o ponto de altura máximo e mínimo do corpo do indivíduo, de estatura, busto, braço, entre outros. Por conta de limitações do banco de dados, a técnica de Leave on Out foi utilizada para maximizar o número de amostras de treino. Foi aplicada também para estimar cada uma das componentes do somatotipo e para cada uma das medidas um perceptron de múltiplas camadas, sendo que o número de neurônios foi variando de 2 a 20. Bom, como resultado, na tabela 2 a gente apresenta os erros das medidas automáticas, e na tabela 3 os erros da estimativa do somatotipo. Com relação à tabela 2, as medições possuem em sua maioria um MAP relativamente baixo, menor que 10%. A estatura em Y foi a medição que apresentou o maior erro do ponto de vista de ME, MAI e RMSE. Isso também devido à dificuldade de se obter com precisão os pontos de início e fim dessa medição. Outra medição que teve sua estimativa polarizada foi o quadril de X, com a sua segunda maior ME e, além disso, um MAP quase em 10%. Foi verificado nesse sentido que em alguns casos da base de dados, essa medição estava sendo tomada em uma altura inferior à adequada, no início da coxa, e, portanto, a estimativa dessa medição fica sobreestimada, refletindo um valor relativamente alto de ME. Com relação à tabela 3, para a modelagem do regressor de estimativa do somatotipo, foram utilizadas todas as 11 medições selecionadas para inferir ele. As entradas foram normalizadas para ter média zero e variância unitária. Nessa tabela a gente tem apresentado os valores alvos, mantidos sem arredondamento, que é o valor flutuante, arredondados para múltiplos de 0.1 e 0.5. Esse arredondamento foi efetuado pois a área de somatotipo não requer tanta precisão. As medidas de entradas obtidas das imagens foram dadas em pixels ao invés de centímetros. O MAP
teve melhor resultado com arredondamento múltiplo de 0,5 nas 3 classes. Para o MAI, os resultados mostram que a rede MLP estima, por exemplo, que o endomorfismo dos indivíduos da base em média não distancia mais que 0,13 na representação de múltiplos de 0,5. Do ponto de vista de MAI, pode-se afirmar que o maior erro absoluto médio apresentado por qualquer componente do somatotipo nesse teste é de 0,37. No geral, o uso do arredondamento múltiplo de 0,5 apresenta um resultado satisfatório para a sua estimativa. A tabela 5 apresenta a acurácia na classificação do somatotipo. Foram consideradas aí para testes 4 classes, 7 classes e 13 classes. O melhor resultado que foi obtido foi considerando 4 classes, que foi de 92,86%. Quando a gente aumenta um pouco as classes, por exemplo, para 13 classes, a gente tem um resultado um pouco menor de 72,14%, mas que também foi satisfatório. Bom, agora a gente consegue visualizar a somatocarta do somatotipo estimado. Em azul nós temos o somatotipo real, em vermelho nós temos estimados pela rede de perceptos de múltiplas camadas quando usamos o múltiplo de 0,5. Os pontos em verde representam correspondência sem erro entre o valor real e estimado. E os segmentos de reta, em preto, ligam os pontos estimados com seu valor respectivo real. O raio do círculo preto dentro da somatocarta indica que a região em que a média estaria localizada é uma estimativa de um somatotipo arbitrário em relação ao seu valor real, e observa-se, portanto, que sua área é bastante reduzida, se comparada com a área total da somatocarta. Isso indica que a localização do somatoponto na somatocarta possui uma precisão razoável a partir do sistema proposto, dado de maneira automática de classificação através das imagens de fotografias dos indivíduos. Bom, como conclusão, um método para estimar automaticamente o somatotipo foi proposto. Diante disso, a contribuição foi um protocolo para a obtenção das imagens digitais, a identificação das características mais relevantes do corpo, das medições mais relevantes também foi estudado e proposto. A segmentação e extração automática de medidas também foi estudado a partir do corpo. E a estimativa do somatotipo, usando as medições extraídas, também foi apresentado. A partir dos experimentos, foi possível visualizar que a abordagem ela é efetiva, obtendo uma classificação, acurácia na classificação acima de 92% para 4 classes. E a abordagem é muito mais rápida que os métodos atuais. Não precisa de especialistas, não é invasivo, ou seja, não precisa de contato físico, e além de custar menos, de ter menos custos. É possível realizar tirar a foto do indivíduo usando um celular digital, onde muitas pessoas têm hoje em dia. Bom, como trabalhos futuros, uma abordagem pode ser a aplicação do método em uma base de dados mais larga e mais diversificada. E uma outra abordagem pode ser a aplicação de outros métodos, como o Deep Learning, para a segmentação do corpo humano em um ambiente não controlado, levando em consideração que a abordagem do presente trabalho foi em uma base de dados de ambiente controlado, onde a câmera estava posicionada fixa. Seria interessante, nesse caso, fazer um estudo mais aprofundado em um ambiente não controlado. Bom, é isso. Dúvidas? E obrigado.